Ora, muito bem, muito boa tarde. Queria agradecer a vossa presença no primeiro debate deste segundo ciclo do Quanto Mais Debates, mais eu gosto de ti, ou reticências, conforme prefiram. Eu gostaria só de dar um pequeno agradecimento público ao Marcos Cruz, que é o nosso grande moderador e o grande dinamizador destes debates, e que na realidade, desde o ano passado, um ano pontuado por muitas dificuldades, que tem vindo a desenvolver este projeto connosco com uma enorme entrega e com um enorme rigor também. Nós tivemos 7 encontros em 2021 e este é o primeiro de outros 7 encontros. E à minha direita estão 7 pessoas, se calhar não é coincidência, também é o número dos pecados mortais, talvez também tenha um pouco a ver com isso. E hoje vamos debater assim um tema bastante severo e bastante também oportuno, dado o momento que estamos todos a viver e os sentimentos que há de parte a parte e esta espécie de relativismo moral que estamos a presenciar e que é altamente estranho quando estão em jogo vidas humanas e não humanas de forma tão radical. Mas a minha palavra era mesmo um grande obrigada ao Marcos por nunca nos deixar ficar descansados nas nossas convicções e continuar a perturbar aquilo que achamos como certo e questionando sempre. E esse exercício crítico acho que é, nos tempos que vivemos, absolutamente fundamental. Por isso, muito obrigada. Obrigada aos teus convidados também, que estarem aqui hoje. Todos, de uma forma ou outra, estão ligados aqui ao Coliseu. E é muito bom podermos aprofundar esta ligação. E se estiverem a gostar, digam aos vossos amigos que não estão cá, que podem ver pelo Facebook em direto. Está bem? Pronto. Então vá, um bom debate e muito obrigada a todos. Até já. Boa tarde a todos. Eu começo por devolver o agradecimento à Mónica, porque acreditou desde o início nesta ideia e deu-nos as condições todas para fazermos disto um projeto rico e creio que interessante. Hoje vamos debater a culpa. Como sempre, são temas que nos tocam a todos e em que nenhum de nós se pode dizer especialista. A culpa tem um lado subjetivo e um lado objetivo. Eu creio, por princípio, e isto aplica-se a todos os temas, a partilha de pontos de vista nos permite uma panorâmica sobre os temas, uma visão mais alargada. Eu tenho um ponto de vista, o meu ponto de vista permite-me observar isto, todos eles observam coisas diferentes e a partilha desses pontos de vista é, do meu ponto de vista, o que enriquece o debate. Neste caso, esses pontos de vista, ou pelo menos pontos de partida, são muito diversos. Eu vou começar por apresentar os meus convidados. A Isabel Prado Castro é psiquiatra e, portanto, vai-nos trazer aqui a perspectiva científica sobre isto da culpa. A Eva Azevedo é bailarina e estuda e trabalha sobre a culpa colonial. O Rui Alexandre Osório é performer e vai abordar a culpa ligada à sexualidade. O Gonçalo Fonseca é padre, viveu na Síria, esteve em missão durante a guerra e portanto, traz necessariamente uma carga que implica também a culpa e vai-nos reportar isso que viveu. A Paula Pinto esteve sempre ligada à indústria farmacêutica e aqui surge como mãe divorciada e vai abordar a culpa parental. E o André Gilmata é um realizador de cinema que, não sei se posso dizer isto taxativamente, mas usa também a culpa, não é que seja a sua matéria-prima de criação, mas é muito importante no seu processo criativo e ele vai ter a oportunidade de nos explicar como. E sem mais delongas, o que eu faria era
lançar uma questão que tem a ver com a ideia que temos da culpa, de onde é que ela nasce. A culpa nós associamos-la muito à moral. Do meu ponto de vista, a culpa precede a moral é construída sobre a culpa, ela ergue-se sobre a culpa, mas eu creio que a culpa é instintiva. Nós todos sentimos culpa e não é certamente por um preceituário moral. E eu convidava a Isabel a falar um bocadinho sobre isto. Boa tarde a todos, é um gosto enorme estar aqui. É a minha estreia aqui neste contexto. Mas eu queria começar por provocar ali o Marcos logo e dizer que eu não sou de todo especialista da culpa, nem vou ter aqui uma perspectiva científica, embora eu seja médica e seja psiquiatra. Do ponto de vista da análise deste tema e, sobretudo, da conversação que eu acho que nós devemos ter aberta sobre o tema, eu diria que sou tudo menos especialista aqui. E que, portanto, digamos, o meu ponto de partida é o facto de eu, no meu trabalho, lidar com pessoas que sofrem, que têm problemas individuais, coletivos, por aí fora, e que, com ou sem doença psiquiátrica. Portanto, eu trabalho com muita gente que me procura e que não é necessariamente um doente no sentido psiquiátrico, mas que poderá tornar-se doente, eventualmente, transitoriamente, mercê de múltiplos fatores. Eu, por acaso, acho engraçado o Marcos estar agora a desafiar-me para começar, porque eu fiz um sumário. De como é que eu me lembrei, e até tive algum tempo depois até para tirar umas notas. Portanto, eu ia lançar o meu sumário. Eu não ia falar sobre, eu ia lançar o meu sumário porque eu acho que isso poderá ser mais útil e poderá abrir mais o tema. Claro. Pronto, e o que eu pensei logo de início foi qual será a origem da palavra culpa? E se nós pensarmos na origem da palavra culpa, que campos semânticos nós podemos ter? E podemos ter vários. Podemos ter o campo, se quisermos, da responsabilidade, o campo da transgressão e o campo do sentimento, que são coisas diferentes. Eu vou ficar por aqui, porque senão começo a escorrer algo que eu gostaria antes de ser que fosse partilhado e pensado de uma forma muito aberta e sem nenhuma visão especialista, porque isto ajuda-nos a pensar vários pontos que o Marco logo lançou. Depois é muito importante uma questão que é fundadora, que é como é que se forma a culpa ao longo do desenvolvimento. Ou seja, o Marco estava a dizer, a culpa é uma coisa instintiva, é anterior à moral. Eu diria que a culpa se constrói do ponto de vista da relação da pessoa com o mundo, portanto, desde logo do bebé, não é? O bebé ainda não tem culpa, mas quer dizer, é uma construção que surge nas relações precoces, no meio e na família onde as pessoas se encontram, mas que, por outro lado, estão inseridas numa determinada rede e num campo social muito mais vasto, cultural e por aí fora. E, portanto, a forma como isso acontece é diferente, de acordo com as culturas e os meios. No entanto, a culpa, ao longo do desenvolvimento, tem que ser pensada na relação com outras coisas, nomeadamente com a vergonha, com o ciúme, com a inveja, com a posse, com o medo e com a punição. Fundamentalmente, todas estas coisas estão, de uma maneira ou outra, relativamente ligadas e se quisermos, em termos de envolvimento, a culpa, antes da culpa, há a formação de uma outra característica, enfim, não sei muito bem como chamar, que nós temos todos, ou que quem não tem devia ter, que é a vergonha. Portanto, a vergonha precede a formação da culpa. A vergonha surge quando alguém não está preparado para ser visto, ou seja, se quer esconder. E isso acontece logo nas brincadeiras do bebé, naqueles tega-tés de esconde-esconde. Portanto, as implicações que isto tem nas relações entre si são extremamente variáveis e dependentes, por um lado, da formação que isto teve ao longo da vida, mas depois também das relações que isto tem com os traços de cada um, de quem somos nós, ou seja, os traços de personalidade, com as vivências que nós temos e os contextos, portanto, em que nós estamos inseridos na relação com o outro ou com os outros.
Por outro lado, há também uma relação muito importante desta questão da culpa e da vergonha com a responsabilidade e com a punição. Há também uma relação muito significativa da culpa com a autoestima, mas também com os estados emocionais que nós temos e também com as características de cada um. E desse ponto de vista eu gostaria de dizer ao Marcos que há pessoas que não sentem culpa nenhuma. Aquilo a que nós chamamos os psicopatas, os sociopatas, não sentem culpa. É uma falha muito grande, podemos assim dizer. São pessoas que não têm qualquer sentimento de culpa. Portanto, não têm, dito de uma outra forma, também ressonância emocional e humana com os outros. Evidentemente, depois há aqui muitas outras questões que eu não quero estender agora, mas nós depois temos que pensar na culpa que nós poderemos sentir, agora, como cada um de nós como ser humano, em diferentes formas de relacionamento, quer nas relações mais próximas e no significado que elas têm para nós e digamos, da responsabilidade que nós temos também em relação a elas, mas também na relação que nós temos com o nosso papel profissional, do lado em que nós estamos. Eu estava-me a lembrar do guarda-redes que nos falta aqui. Como é que se sentirá o guarda-redes quando entra um golo na baliza? Isto agora para enunciar, por exemplo, e se ele sente culpa e se sentirá culpa, por que será? E o que é que ele sentirá mais, para além da culpa, por estar naquela situação? Isabel, posso só... Pode, quando quiser. Logo. Já agora aproveito, o nosso sétimo convidado era o Alfredo, antigo guarda-redes da seleção e do Boa Vista, e o que eu lhe propus foi precisamente falar sobre a culpa de deixar entrar golos. E vou suprir um bocadinho a ausência dele, dizendo uma coisa engraçada que ele me respondeu, que foi: não, tu estás enganado, a nossa culpa não é deixar entrar golos, a nossa culpa é defendê-los, porque o golo é aquilo que as pessoas mais gostam no futebol. As pessoas sentem-se felizes com o golo. Engraçado. E nós impedimos. Mas é uma perspectiva muito engraçada. Sim. Não é? Também, eu não sei, ele não está cá, mas deixa-me só acrescentar uma coisa engraçada. Quando uma pessoa está num jogo de futebol, que aliás é uma coisa candente muitas vezes, não é? E é o guarda-redes tem ao mesmo tempo aqui, por um lado, está exposto ao mundo que o vê e que espera dele um determinado papel, que é defender golos, e nessa tensão com o entra-golo e defende-golo, não é? Portanto, está exposto e, portanto, como exposto que está, poderá sentir vergonha, porque deixa entrar o golo, não consegue defender o golo, mas também pode sentir culpa, porque, de tal maneira, no seu desempenho de papel e também na relação com a equipa, de que ele faz parte. Portanto, isto, só a propósito de um golo, nós podemos especular aqui coisas, mas não temos o nosso guarda-redes para nos dar a sua chega. Pronto, eu só queria dizer mais uma coisa que eu não queria falar aqui de maneira nenhuma para monopolizar de todo, mas há uma questão muito importante que é: há relações interpessoais muito próximas, mas há também relações connosco próprios que são extremamente importantes para nós pensarmos a culpa. E, por outro lado, há experiências muito fundadoras e vitais e há experiências também muito estranhas, aquilo que nós podemos ser a experiência do outro, do diferente, e das relações que nós, ao estabelecermos com um outro diferente, dependendo de que tipo de relações estabelecemos, nos pode desencadear em termos de culpa ou não. E sobre isso temos aqui a nossa Eva, que vai falar da sua experiência. Eu, para já, calava-me, porque acho que até... Eu acho que é uma ótima sugestão. A Eva podíamos continuar por aqui, não é? pegar no testemunho, sim. Sim, há aí muitas coisas que disse que eu concordo. A minha experiência de culpa, aquilo que eu venho aqui partilhar, não é, tem a ver com um passado histórico que Portugal tem de colonização, de tráfico de escravos. Eu sou portuguesa, trabalho desde 2003 com a dança da costa oeste de África e nos últimos 5 anos comecei a trabalhar com o Benin, que é um país em África que tem uma história muito forte com Portugal. E para minha vergonha, eu não sabia nada sobre essa história. E fiquei muito envergonhada como é que alguém que trabalha há tantos anos com a dança da costa oeste de África e não sabe a história do meu país. E fui confrontada com este triângulo Brasil, Portugal, Benin, em que comecei a fazer uma investigação sobre uma história
que na verdade eu digo que está guardada em gavetas, é uma história que não é contada, que não é falada em Portugal, esta ligação com o Benin. Através de historiadores fui descobrir que há muito poucos registros escritos sobre esta história, desapareceram, e fui começando a fazer, sempre ligada às artes. Eu não sou de história, não é? Sou bailarina, sou coreógrafa, mas sempre relacionado com as artes, mas comecei a fazer uma investigação sobre isto. E comecei a trabalhar com brasileiros, fiz uma turnê entre Portugal, Benin e Brasil, e de repente fui confrontada por brasileiros sobre a minha branquitude e o meu lugar de fala e sobre toda esta questão, hoje em dia, não é, do pós-colonialismo e quem era eu para estar a falar nisto, qual era o meu lugar de fala. Fui acusada de colonizadora, a branca colonizadora, tive muitos ataques. E isto pôs-me a questionar sobre muitas coisas e realmente perceber que questionaram-me diretamente no fim de um espetáculo, mas você sente culpa pela sua história passada? Isto fez-me questionar-me. Culpa. O que é isso, culpa? E culpa, eu não fiz nada, eu não vivi nessa altura, não é? Mas realmente é uma história que vem com a minha cultura, que vem com o meu país. Então, achei muito interessante este convite, porque realmente é algo que eu tenho dificuldades em falar em público. Para mim está a ser um desafio, porque fiquei com medo de falar sobre isto, porque fui muito atacada por esta questão de uma branca que está a trabalhar sobre estas questões. Mas realmente é algo que falou. Eu acho que a culpa tem a ver com um restauro, um voltar atrás sobre realmente o que aconteceu, haver um reconhecimento e haver hoje em dia a maneira que eu tenho de trabalhar uma culpa que não está diretamente relacionada comigo, mas que está relacionada com toda a história do meu povo, é uma reparação daquilo que já foi feito para trás. É nós reconhecermos que não acabou, é um reconhecimento. Não ficou no passado, continua. Então, a maneira que eu estou a lidar com esta culpa, que para mim foi muito difícil de assumir e lidar com isso, porque eu até aí nunca tinha refletido sobre isso. Eu achava, não, eu não sou nada racista, eu não sou nada colonizadora, não sou nada disso. Não é verdade. Porque, na verdade, está no meu corpo histórico, cultural, social, está dentro de mim, é algo que eu não posso fugir. E não temos muitas vezes consciência nas falas. Eu fui confrontada muitas vezes por expressões que usava e que eu não tinha consciência que estavam a ser expressões que se calhar estavam a atacar uma outra pessoa que tinha uma história e uma cultura diferente da minha. Então que ele tinha uma visão diferente. E então eu não tinha essa intenção, mas na verdade está intrínseco em mim, está algo que não escapa em mim. E muitas questões que poderíamos estar aqui a falar, mas aí já vamos fugir mais para o lado do colonialismo e pós-colonialismo. Mas relacionado com a culpa, o último espetáculo que eu dei não foi um espetáculo, foi uma apresentação. Eu confrontei o público e perguntei, estamos todos no mesmo barco ou estamos no mesmo mar em barcos diferentes? Então, tem a ver com isto de, será que nós, portugueses, não carregamos ainda algo que tem que ser reparado e não queremos lidar com isso porque vamos ter que lidar com uma culpa de um passado que nós não queremos confrontar? Será que essa culpa não está em todos nós e nós queremos metê-la em gavetas porque o melhor é não mexer nisso? Então eu acho que lanço mais isso. Será que todos não temos culpa em nós? Exatamente. Posso só dizer uma coisa? Força. Isto introduz aqui um elemento fundamental, que é a questão da reparação. A culpa exige reparação. E também, portanto, faz parte da natureza da culpa a reparação. Eu, aliás, tinha cá isto escrito e achei muita graça quando estava a dizer isso, e sobre aquilo que nós podemos carregar também historicamente. Ou seja, passar da dimensão individual, não é, para a dimensão histórica. Que é muito importante e que também nós carregamos muitas vezes que transportamos de uma forma inconsciente e que só somos confrontados quando realmente há vestígios históricos que nos interrogam. Portanto, eu percebo muito bem a sua perplexidade e o seu, por um lado, sentimento de ataque e ao mesmo tempo
de necessidade de se interrogar, não é? Desculpa-me. E traz outro conceito que me parece associado à culpa para juntar a esse enunciado, que é precisamente a intenção. Exatamente. A intenção. Eu não queria, juro, sequer aflorar o tema da guerra, mas a intervenção da Eva fez-me pensar que hoje em dia nós não estamos dispostos a ir à história. Nós temos exatamente, se calhar, esse escudo contra a culpa de dizer isto começou hoje. O que interessa é o que se está a passar hoje. Qualquer tentativa de contextualização é imediatamente canalizada para uma parcialidade em relação à guerra. E aproveito isto para fazer uma ponte com o Gonçalo, para nos falar da experiência de guerra que viveu e relacioná-la com a culpa. A minha culpa de lá estar. Sim, eu como padre trago assim um património grande, né, como representante da Igreja, e a questão da culpa, também do perdão, é assim, um filão importante na abordagem da Igreja. Eu estive na Síria, sim, sendo padre, mas não em função de padre. E eu tinha estado em contexto de guerra, portanto foi tudo assim uma novidade, e várias dimensões foram sendo sempre muito tocando muito interiormente, ia vivendo. E de algum modo a questão da culpa também. Não teria dado este nome, não tinha dado este nome, mas de perceber, olhando e para uma razão de ser da guerra, e perceber as consequências e haver responsabilidades. E estando de fora, consigo perceber responsabilidades ali. Não tenho capacidade, e acho que é impossível, dividir ele entre bons e maus. Porque não há. Não há de maneira nenhuma esta luta de Senhor dos Anéis, ou assim, mesmo dentro de nós, não é branco e preto. Há sempre uma data de matizes, e ali também não há. Há inocentes, e os inocentes são eles que sofrem. Isto, esses são os bons, mas não estão a combater, estão a sofrer dos combates entre 2 ou 3 ou 4, o que forem. E eu estudei um bocadinho, ou tentei explorar, a lógica da reconciliação. Tem a ver com a culpa. Eu, para alcançar a reconciliação, tenho a reconhecer a minha responsabilidade. Posso-lhe chamar culpa, mas posso dizer de outro modo, a minha responsabilidade. E envergonhar-me pelo não foi feito, pelas meios que não pus. E eu acho que numa guerra é muito difícil o reconhecer a responsabilidade. Porque a razão está sempre do meu lado. E às vezes isso acontece numa disputa entre duas pessoas. Às vezes até interiormente, em família, em comunidade, num país. E põe-se os meios da guerra, as armas estão ao nosso alcance. Numa realidade civil, como é a realidade da Síria e agora da Ucrânia, são guerras diferentes. Na Síria começou por ser uma guerra civil e não é uma invasão de um Estado a um outro Estado soberano, por isso tem proporções muito, muito diferentes. Mas na questão da razão de ser e da responsabilidade é assumida, isso sim, acho que é muito semelhante das fações. De perceber que eu não posso ter razão sempre, não a tenho, e não tenho razão para isto, mas o assumir a responsabilidade, eu acho que é sempre um meio caminho para a paz, porque implica a reconciliação ou leva à reconciliação. Porque nós podemos fazer asneiras, e fazemos muitas vezes, e as asneiras prejudicam, trazem
a nós mesmos ou ao outro. E o reconhecer a reparação, foi feita referência, é exatamente, eu reconheço a minha responsabilidade, isto já é meio caminho andado, mesmo depois não faço um exercício de reparação. Mas reconhecer é colocar-me numa posição onde eu sei a minha responsabilidade e poder dialogar a partir daí com o outro. E numa guerra, claro, nós temos aqui um Estado, invade outro Estado soberano e tem toda a razão para o fazer. E entende-se e assume desta maneira. E na Síria vi isto. Havia uma facção, combatia a outra e aniquilava a outra e achavam-se no direito e com razão para isto. Por isso, assumir ali uma responsabilidade a ser um caminho de gerações e gerações. Não acredito. Por isso, esta responsabilidade histórica, o reconhecer, seguramente há 500 anos atrás não teríamos capacidade de reconhecer a nossa culpa. E foi preciso algum tempo. Isso tem acontecido na história, com a Inquisição, com as Cruzadas, e de perceber, trazemos connosco, mas pronto, é tempo aí da reconciliação e reconhecemos a nossa responsabilidade e pedimos perdão. E depois outro dado, a partir da guerra, eu acho que há uma cegueira em relação à responsabilidade, primeiro, mas também à dignidade do outro. E a guerra potencia o pior do ser humano. E como, sabem, aquela imagem, o diabo e o anjo, né, estão sempre aí na nossa consciência a dizer faz isto, não faças isto. E uma guerra onde há depois uma resposta que me põe na insegurança ou na defesa, parece que o anjo não fala, não tem força. E este fala de uma força brutal, né? Levanta a voz e comanda todas as nossas ações. E depois a resposta é esta também. E parece que há um diálogo só entre o pior de nós. E é preciso muita força para deixar o melhor de nós também tenha voz. E também acontece isso na guerra. E eu tive a experiência de ver, de facto, o pior do pior, do ser humano, de um egoísmo, de uma inveja, enfim, nós podemos aqui fazer uma lista enorme. Mas também vi muita generosidade, muita bondade, muito cuidado do outro. E para mim ainda é um mistério como estas duas realidades se conviviam. Eu, na minha realidade, estava a promover o anjo da bondade no serviço humanitário para aqueles que mais precisavam e via isto como resposta, né? E criava-se ali um ambiente de bondade. Mas é preciso muita força para isto e não tem o alcance, infelizmente, de contagiar toda uma nação, todo um país, mas a nossa ação, eu acho, é isto, é contagiar com bondade, reconhecendo as responsabilidades e as culpas e iniciar processo de reconciliação. E não é fácil. Não é fácil, nós sabemos pela nossa própria experiência que não é fácil. A reconciliação, o perdão, o ser perdoado, mas tudo começa a partir do reconhecimento da responsabilidade e da culpa. Não sei, te ajuda. Eu proporia à Paula, a partir daqui, desta ideia do reconhecimento dos erros passados, a culpa é um sentimento que tem essencialmente a ver com o passado, mas a dimensão do futuro é importante. Relativamente à culpa parental, que foi aquilo que te propuseste abordar aqui, esta ideia do futuro está projetada nos filhos, não é? Sim. Portanto, é importante isso. Sim. Eu começava por cumprimentar todos, boa tarde, e agradecer ao Marcos por estar aqui mais uma vez. Tenho muito gosto em vir falar sobre este assunto. De facto, já muitas coisas que foram ditas, começando pela Isabel, a Eva, agora o Gonçalo, eram coisas que eu tinha
na minha cabeça para hoje trazer. E de facto agora trago o debate da culpa para dentro de portas, não é? Para dentro de casa, e acredito que é aí que tudo começa, não é? E eu como mãe fui vendo ao longo do tempo, e fui carregada de culpa durante quase o nascimento, se calhar até antes do nascimento, e até tentei fazer essa análise, que de facto começa quase antes, quando ainda estamos a preparar-nos para receber os nossos filhos, já estamos com culpa. Se estamos a fazer bem, se estamos a comer bem, se estamos a preparar bem tudo, não é? Depois o próprio nascimento, como vai nascer a criança, hoje as mulheres podem escolher, não é? E já há culpa nesse momento, a escolha que se faz, como é que vai nascer, onde vai nascer, quem vai acompanhar. Depois o processo do nascimento, dos primeiros meses, a amamentação, uma carga de culpa, não é? Quando tudo não corre bem ou quando não corre como se esperava. E a culpa vai-se acumulando. E é muito difícil, numa fase inicial, analisar essa culpa e olhar para essa culpa de uma forma construtiva, não é? Porque é assim que eu olho para ela hoje. Ao longo do tempo, eu fui conseguindo olhar para essa culpa no sentido da responsabilidade, não é? O que é que está nas minhas mãos fazer para primeiro me libertar desta emoção ou desta construção, seja lá o que for a culpa, que me oprime, não é? Que não me deixa olhar para os verdadeiros interesses da família, dos meus filhos. E, portanto, hoje eu olho no sentido de, ok, isto correu mal, há um desconforto, há um desequilíbrio, o que é que podemos fazer em relação a isto? O que é que está nas minhas mãos fazer em relação a isto? E, portanto, eu olho para a culpa hoje como uma oportunidade, não é? E como uma oportunidade não só de crescimento, mas também de remediar aquilo que foi acontecendo ao longo do tempo e ao longo dos relacionamentos. A culpa disse-me muito ao longo do tempo sobre mim, não é? Sobre o meu passado, mas também me levou a reflexões sobre o inconsciente coletivo, que a Isabel também já abordou, porque há coisas que de facto nós não percebemos de onde é que surgem, não é? É claro que nós temos pressões exteriores, culturais, sociais, temos a família, as mães, as sogras, toda a gente tem uma opinião sobre os nossos filhos, sobre a forma como devemos tratar os nossos filhos. E nós vemos ali, e depois nós temos o conhecimento, que agora hoje em dia nós vamos estudar, não é? Vamos procurar o que é melhor, as várias estratégias. E depois com tudo isto ficamos assoberbados de informação e de estratégias e depois de repente as coisas começam a não correr como nós queremos, não é? Ou porque as crianças estão desconfortáveis, ou porque alguma coisa não corre como queríamos, ou porque no nosso papel não nos sentimos confortáveis, não nos sentimos a desempenhar o papel como queremos, e isso levou-me, de facto, à reflexão interna, não é? Que mãe sou eu, que mãe quero ser eu, ou que família queremos ser nós, e eu não quero falar só como mãe, eu gostava de falar como parte de uma família, né, que tem uma mãe e um pai, e tenho refletido muito sobre isso, e tenho até lido também sobre isso, sobre o papel dos pais hoje, não é? Que têm sido chamados a representar papéis que no passado não lhes eram exigidos ou atribuídos, e até sobre isso recomendo a quem tiver interesse procurar o trabalho do Ricardo Pinhão, que se chama aí nas redes sociais como O Homem Pai, tem um livro já escrito e que aborda estas questões do homem, não é, como pai e as novas formas como o pai é chamado a intervir na vida dos seus filhos e como é que o pode fazer de uma forma mais consciente. Pronto, e cheguei aqui e era aqui que eu queria chegar. Tudo isto me levou além de um conhecimento maior, não é, de mim própria, não é, como mulher, como mãe, como família, a uma forma, eu tive uma necessidade de procurar outras formas de gerir a minha relação com os meus filhos, de os educar de uma forma que não era aquela que estava a acontecer naquele momento, porque eu tendi a distanciar-me um pouco daquilo que tinha sido a minha educação, não é? A ideia de que vamos fazer diferente daquilo que fizeram connosco, por mil e uma razões, mas depois também a forma como estávamos a fazer também não estava a ser totalmente funcional, não é? Há sempre questões que não funcionam bem. E, portanto, a resposta teria que estar algures ali no meio, não é? E eu cheguei a um conceito que me interessa muito e que eu tenho explorado, que
que é um conceito da parentalidade consciente. Portanto, neste conceito, dentro da família, e até se isto se estende até à sociedade e às outras pessoas, todos temos o mesmo valor, os filhos e os pais. E todos têm voz e todos têm possibilidade de discutir o que acontece dentro da família. É claro que isto, ao longo do tempo e à medida que os filhos crescem, isto torna-se mais fácil, mas também poderia não se tornar, não é? Torna-se mais fácil porque eu também me propus a isso, ou porque as pessoas podem propor a isso. Porque se seguirmos os modelos autoritários de educação e de parentalidade, isto não seria possível, a discussão no seio da família não seria possível. E além desta questão do igual valor, este conceito da parentalidade consciente traz também um conceito da responsabilidade que eu ia buscar e a responsabilidade partilhada, não é? Eu já falei da minha responsabilidade, que percebi que, na altura, eu era chamada a assumir a responsabilidade, ok? Se nesta situação isto não está a correr bem, se eu não me sinto bem, se eu não me sinto confortável, o que é que está nas minhas mãos fazer? Porque é que isto está a acontecer? É porque eu estou a agir contra os meus valores? É porque eu estou a desvalorizar um determinado aspecto? Pronto, a reflexão é vasta. Mas também a própria responsabilização dos filhos, não é? Como elementos de uma família, como elementos de uma comunidade, de uma sociedade. E tudo isto em conjunto, portanto, acabam por ser regras, que é o que eu vou voltar ao início, que se discutam dentro de portas, mas que são igualmente efetivas fora de portas, porque é aqui que está a base, não é? A base de tudo, de todo o relacionamento humano. O igual valor, a responsabilidade pelos nossos próprios atos, não é? E, portanto, eu considero que este caminho da culpa, a culpa de facto existe, é necessária para nos propor a analisar aquilo que de facto não está a funcionar no seio do que é que seja, neste caso, da família. Posso só introduzir aqui um elemento? Isso é um testemunho também pessoal, não é? Sim, claro, obviamente. Desculpa, não sei. Paula. A Paula, desculpa. Este é um momento que eu acho que tem que haver muito respeito por que ela está a dizer. Porque isto tem a ver com uma vivência que sentiu também, não é? Sim, claro. Pronto. E isto coloca aqui um limite muito importante naquele primeiro enunciado que eu fiz sobre os próprios conceitos, não é? A própria semântica da culpa, entre a qual está a responsabilidade e o sentimento de culpa. Ora bem, há mulheres que não têm que sentir ou não sentem culpa quando são mães. Ela não é absolutamente necessária e muitas vezes ela não acontece como a está a descrever, Sim, como experiência, sim, não é? Sim, sim. Porque o sentimento de culpa, eu podia dizer, da Paula, era bastante grande. Sim. Não vamos dissecar isso, mas Sim, era claro, bastante sim, grande. sim, sim. E o sentimento de culpa, portanto, é algo profundamente interno. Ou seja, é aquilo que os especialistas dizem, a introjeção do interdito, que está em nós. Portanto, é uma matéria de avaliação interna e de consciência pessoal. E ela pode ele pode ser exagerado. Ele pode estar, digamos, a ser muito penalizador para quem o sente. No limite, nos limites mais expansivos desse sentimento de culpa, podemos assim dizer, que é uma espécie de paradoxo que eu estou a dizer, porque o sentimento é uma coisa que faz a pessoa ensimismar-se muito, ele pode ser uma culpa patológica. Portanto, há muitas mães, sobretudo no início das relações precoces depois do nascimento, que têm sentimentos de culpa muito grande, também porque fazem depressões. Pós-parto. E isto é um outro campo. Mas há isso tudo que diz, que tem a ver com as interdições, as coisas inconscientes, os modelos educacionais, tudo isso entra, provavelmente, para o sentimento de culpa e também essa ideia muito importante de que eu tenho sobre mim responsabilidades que, se calhar, se pudesse partilhar, era um peso menor, não é? Muito, muito importante o seu testemunho, eu acho, e que nos remete, de facto, para uma relação muito, eu diria até polissémica, com todo este campo da culpa e do mundo em que estamos inseridos e também da fase de vida em que estamos. E portanto, esse conceito de parentalidade responsável é muito
é muito importante. Sim. Até para acompanhar as pessoas que sentem culpa, não é? Sim, sim. Uma Isabel, culpa que não deveriam realmente sentir, mas que sentem. e há essa dimensão exatamente da partilha como processo de reparação da culpa, porque creio eu que a culpa aumenta ou varia na proporção direta do segredo. Ou seja, a partilha é já um exercício de reparação, porque nós vamos chegar à conclusão de que aquilo que nos parece a nós muito grande, provavelmente é comum a muita gente, e só isso já alivia muita da culpa que nós sentimos. O Gonçalo também disse, o Gonçalo disse uma coisa muito importante e que tem a ver com o perdão, por um lado com o perdão e com a responsabilidade, exatamente, também conseguir ter responsabilidade no teatro de guerra enquanto ele está a acontecer. O Gonçalo sentiu isso, não é? Percebeu isso muito bem, é muito difícil, não é? Mas ele é absolutamente essencial para que possa haver reconciliação. E isso muitas vezes acontece depois das maiores desastres, das maiores barbaridades. E não no momento, como aliás podemos ver o que está a acontecer. A maior reparação e a reconciliação é connosco próprios. Exatamente, também. Se Claro. não conseguimos fazer isso connosco, não conseguimos avançar. E acho que é importante esta ideia de reparação, pensarmos no contexto, como é que as coisas aconteciam e porquê que aconteciam. Sei lá, estou-me a lembrar de uma coisa banal. A maioridade hoje é diferente do que era antigamente e não ouço ninguém falar sobre pedidos de reparação por causa disso, ou a emancipação das mulheres. Portanto, temos que ler as coisas à luz do seu tempo e pensar nelas, claro, não repeti-las, mas não sei se faz tanto sentido continuarmos, digamos, a chover no molhado. Já sabemos, mas agora o que nos compete é construir um futuro e não estarmos reféns do passado. Porque aqui construímos a figura de vítima, que não deixa de ser ao mesmo tempo muito confortável. Porque, de alguma maneira, nós somos todos vítimas de alguma coisa. Somos todos crianças traumatizadas, portanto, e é fácil entregar-nos essa posição de vítima para nos desresponsabilizarmos do nosso lugar no mundo enquanto agentes de mudança e de construção de um futuro. Não, lá está, voltarmos atrás e, sei lá, o que é que os meus pais fizeram de mal, o que é que os meus avós, não. É importante termos noção disso, mas acho que é mais importante seguirmos em frente, porque se formos ao fundo, esta questão da colonização é importantíssima, não há volta a dar, mas acho que não há ninguém que não tenha sobre si um jugo, ou tenha tido. O Marcos disse-me que eu ia falar sobre a sexualidade, que era uma coisa que eu não sabia, até porque eu já não sei o que isso é há algum tempo, mas pronto. Mas só para pegar um bocado nesse tema, e porque sabia que íamos debater a culpa, há uma questão. A homossexualidade foi retirada das... e a Isabel ajuda-me melhor nisso. Mas diga. A Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças. Graças a Deus. Não é Deus, é graças aos avanços que, entretanto... Em 17 de maio de
1990. Incrível. Foi ali, foi outro dia. Pois. Portanto, eu vivi sobre o pendor de ser doente 15 anos ou mais. E eu pergunto, e a reparação? Ou importa construir, como eu há bocado estava a falar da questão das mulheres, por exemplo, de repente olharmos para trás e percebermos que eram completamente dependentes de um homem, mas se olharmos para a frente, acho que temos muito mais que fazer. Portanto, o que é mais importante? Acho que é pensarmos no aqui e agora e seguirmos. E não nos vitimizarmos, percebermos que temos um papel como agentes de mudança nisso, porque se continuamos sempre reféns de uma ideia, é o fado, não é? Estamos sempre a lamentar-nos de alguma coisa. E a partir desse momento, eu desresponsabilizo-me. Eu não preciso de fazer nada porque eu sou doente, eu sou deficiente, eu sou... não é? Todos nós somos culpados e todos nós somos vítimas. E cabe-nos a nós, nesses dois papéis, sermos agentes de mudança. Estava agora a pensar, por exemplo, com a guerra, não é? Estavas a dizer, Marcos, e muito bem. É inevitável não falar-me nisso, mas quando isto rebentou, eu passei a primeira semana aterrorizada a pensar em que mundo é que eu estou. E era engraçado porque as pessoas normalmente respondiam, pois, não aprendemos nada. E eu, não é essa parte. Porque é que isto agora é o mediatismo que se dá a este acontecimento, quando isto é a realidade do continente africano? É diário. Portanto, aqui chegamos à empatia e aos sociopatas e aos... Ao diferente e ao semelhante, o próximo e o distante. Estamos cada vez mais... todas essas questões, não é? A empatia é cada vez menor. Sim. Portanto, só existe se for mediatizado, se for televisionado, não é? Como é que era a revolução? The revolution will not be televised. A partir daqui há todo um processo, todo um ser humano para construir, porque e depois também é importante desconstruirmos os paradigmas. Esta ideia de perante uma crise, perante uma guerra, a primeira coisa que se ouve é não aprendemos nada. E eu fiquei a pensar, qual é a parte em que tu achaste que tínhamos aprendido alguma coisa? Basta ver logo a seguir à Segunda Guerra Mundial a construção do Estado de Israel. E o que é que se perpetuou até hoje? E ironicamente, o Estado de Israel é um dos moderadores desta guerra. Portanto, quem é o criminoso? Quem é o culpado? E nós somos coniventes com isso. Aí já não sinto culpa, sinto vergonha. Que eu acho que é diferente. O que me parece também é que este ir para a frente não é possível de uma forma consciente sem teres... Eu comecei por dizer isso, temos que contextualizar. As coisas aconteceram... Quando dizes tornaste refém, repara, a culpa pode, inclusivamente, ser o motor da mudança. Era por isso que eu estava a dizer. E é evidente que quando nós vimos ao mundo, nós aprendemos logo que tudo o que nós fazemos é errado, realmente para a autoestima, que é uma coisa que está relacionada com a culpa, isto deve ser péssimo, não é? A pessoa sente-se um erro de Se uma casting... pessoa tem uma culpa exagerada e desproporcionada e que não faz,
e que não é, digamos, ajustada, é a de autoestima, coitada. Não é aquela coitada da autoestima, não é? No entanto, e aí digo que o enunciado da culpa não precisava de facto ser tão pesado, não é? Mas, no entanto, a culpa produz muitas vezes em nós essa vontade, o reconhecimento da culpa produz essa vontade de mudar. E eu aqui introduzia um bocadinho o André. Mas desculpa só acrescentar aqui uma coisa. E eu comecei por falar exatamente nisso, que é importante o contexto histórico. Sim, sim, sim. E é importante percebermos que estamos longe de o ter. Nós achamos que temos as coordenadas, mas não, nós não aprendemos de facto nada. E isso é importante, porque a partir daí, quando tu sabes, quando assumes que não sabes nada, aí é que realmente começas a fazer alguma coisa. Porque esta ideia de reparação acaba por ser um bocado vã, é quase como um lavar de alma. Pronto. Agora faz-se assim uma coisa de reparação, mas pensam-se profundamente sobre aquilo para que tenha impacto no futuro melhor? Não, é um lavar de alma. É um lavar de alma. Portanto, e estavas a dizer, é por aí mesmo. É importante o contexto histórico, mas temos que perceber que não o temos. Temos todo o trabalho para fazer. Sim, sim. O André é um grande amigo meu, que eu conheço muito bem, e aquilo que me parece nele é que há essa relação, curiosamente, eu diria sinérgica, não é? Entre a culpa e a criação. A culpa é, de algum modo, também um motor de criação, e a criação ajuda à reparação da culpa. O André esteve também num contexto de guerra. O André esteve na Bósnia, viveu na Bósnia, que lá está, é outra. Quer dizer, pós-conflito. Pós-conflito. Em que medida é que a culpa influiu nessa tua vontade de te exprimires através do cinema? E também o que é que essa experiência da Bósnia de que forma é que isso te pesou em termos de culpa? E depois ou de vergonha, ou de impotência, ou são tudo coisas que estão relacionadas. Sim, no aspecto da vergonha sempre se calhar foi uma forma, o cinema foi se calhar uma forma que eu encontrei de poder exprimir certos sentimentos ou assim que eu não sei se tem, mas que sentia que tinha e que não sabia a forma de poder expressá-los. Portanto, um bocado pegando, achei bonito da parte da Ana essa questão de ir à raiz da palavra, né? E pronto, acho que passa muito por esse lado de vergonha, mas também por um lado de sentimento, do lado que me faz pensar que acho que juntamente com o lado da responsabilidade, mas acho que o sentimento e a responsabilidade que são, para mim, o único e juntamente com esse lado que falavas de
de idealizar um mundo um bocadinho mais belo, né, que para mim podem ser pensados como motores de arte ou de qualquer. E na responsabilidade, aí eu acho que cada vez mais, e hoje, então, que é ao fazermos qualquer coisa, não é? Quer seja um filme ou quer estarmos aqui a falar, que há um lado de responsabilidade grande e que me parece que cada vez mais se esquece ao fazer. Quando ligamos, não sei, acho que basta ligarmos a televisão para vermos não estou isto não é responsabilidade de uma pessoa só, não é? Somos uma sociedade que criamos isso, mas é ligando a televisão nós vemos uma contínua, na minha opinião, uma contínua irresponsabilidade sucessiva de programas e que incitam única e simplesmente a um lado, ao nosso lado mau que falávamos, se é que isso existe, não sei se há o bom e o mau, mas esses lados mais de competitividade, não sei, de mesquinhez, da coisa mais. Né? Obviamente que isto, quando é ligado a quase a um reality show de uma guerra em direto, se torna realmente numa proporção que vemos coisas que, não sei, nunca imaginámos ver transmitidas desta forma e, quanto a mim, com tanta irresponsabilidade. E o sentimento aí, não é? O nosso sentimento aí também atua, não é? Nós, se calhar, temos momentos de revolta e podemos ter ações que depois nos culpabilizamos, obviamente, por elas, mas acho que me estou a perder um bocadinho no discurso. Desculpem, eu não sou nada. Não faz mal, a divagação é uma coisa muito importante. Mas não ajuda muito. Não ajuda nem a mim, nem a quem está possivelmente a ouvir, que não sei se está. Mas, em relação ao Marcos, do que dizias de eu usar, eu acho que uso muito mais numa forma de tentar me reconciliar com certas questões ou que vivi ou pelo que por onde passei ou porque passei. Se calhar pode ser um ato totalmente egoísta e ensimismado ou autocentrado, mas é ou se calhar foi uma forma que eu consegui, não é uma fórmula, mas uma maneira que eu consegui, se calhar, encontrar para lidar com o mundo, eu e com os outros, um bocadinho mais reconciliadora nesse sentido e menos de confronto ou de... Mas não sei, acho que me perdi. Não perdeste nada, não? Desculpa.
Eu lembro-me sempre de uma frase, e peço desculpa por ser de alguma maneira autorreferencial, não é minha, mas é do meu irmão, que é: a culpa não é o arado de que a plantação depende. Eu gosto muito desta frase, mas não é necessariamente assim, não é? Era um bocado o que eu estava a dizer. E tens de dizer que é o teu irmão, porque há pessoas que podem não Não, saber. deixa estar. Isabel. Não, eu estava ali a ouvir o André. Sim. E estava a pensar como é importante ligar, por um lado, esta questão da responsabilidade social. Aliás, ele faz aqui uma referência, por exemplo, à guerra em direto e à responsabilidade social que pesa sobre a manipulação dos meios de comunicação, sobre a desinformação, que é geral, e de um lado e do outro. Como dizia o Gonçalo, não há bons nem maus, e neste campo também não. Há influência. Mas a arte é outra coisa. Portanto, mesmo que o André diga que se calhar o motor seria o tentar reconciliar-se com coisas suas, as que viveu ou que passou, e questiona, será um ato de egoísmo, de autocentração? Eu diria que a obra transcende tudo isso. Mas há limites. Não, estou a falar da obra. Mas para a fazer, Não? eu pergunto. Eu não estou a falar da pessoa, ele está a falar das motivações que o levam a. Ele falou de outras. Mas até onde é que nós podemos ir para construir essa obra? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, aquela fotografia que ganhou o World Press Photo, que era na Etiópia, uma miúda que ia ser comida pelo abutre. Sim. Sim, terrível essa fotografia. Toda a gente E deve toda a gente conhece, não é? Sim. Sim. E provavelmente é uma fotografia que é fundamental historicamente. A miúda está cá, graças a Deus, e tirou um curso universitário, mas o fotógrafo suicidou-se. Isso é outra questão, que é a relação da pessoa com a experiência que leva a que... Isso é outra coisa, que é a relação que nós estabelecemos com a realidade com que somos confrontados. Ou seja, eu não sei porque é que o fotógrafo se suicidou. Aquele, precisamente, que... Não sei. Mas, quer dizer, e se calhar isso desviava-nos um bocadinho, não é? Quer dizer, nós podemos desviar para onde quisermos aqui também na conversa, mas o até onde é que nos pode levar é uma questão muito importante, porque é uma questão ética, não é? Por um lado. A questão dele era essa tal dualidade. Já estamos aqui a discutir há muito tempo se existe o bom ou o mau. E ele tinha... ele estava ali para fazer uma boa fotografia ou para salvar uma vida. E ele optou por fazer uma fotografia. Pois, mas a vida foi salva. Porque teve alguma relação a ver com a fotografia ou não? Não, é que de facto esta questão não temos resposta assim. Não teve a ver com a fotografia, não teve a ver com a fotografia. Ou melhor, a posteriori, lá está a parte da educação e a miúda ter tirado um curso universitário, provavelmente sim, não é? Catapultou-a para outro sítio, que lá está. Os pais dela, na Etiópia, às vezes não tiveram o mesmo direito, mas... tiveram ou não tiveram? Provavelmente não. Pois, não é? era essa a minha pergunta. Mas naquele momento em que... é como se tivesse uma faca apontada, não é? E ele optou por tirar a fotografia. Por acaso houve depois alguém que... minutos a seguir salvou a criança, mas podia não ter acontecido. Eu acho muito difícil nós questionarmos isto aqui. Pode correr o risco da abstração. Porquê? Porque ele optou por tirar a fotografia, mas se não tivesse a fotografia, o acontecimento estava-se a dar. A questão que se coloca para mim nesse aspecto é se determinado tipo de imagens e de exposição da realidade, que é muito brutal, deve ou não deve ser expostas e quando? E aonde? E isso, no fundo, dialoga, embora seja uma coisa muito forte, com a responsabilidade daquilo que se apresenta no mundo e com a manipulação que as imagens que hoje são tão poderosas podem ter. E deixa-me só, porque não é fugir à questão, mas é para ir a ele.
outra vez só uma coisa que eu acho muito importante que ele diz, é que a criação, e aliás tinha sido o Marco tinha colocado, a criação também nasce de sentimentos e experiências e também de uma necessidade que alguns mais capazes, assim se pode dizer, nesse campo, poderão ter, de superar uma realidade brutal e do cotidiano ou banal, não é? E poder, de alguma maneira, superar o mal ou a beleza é sempre algo de extraordinário e que, se não nos redime de uma série de coisas, eventualmente não redime, ela tem uma presença que é profundamente contrária à miséria humana, enquanto forma de estar no mundo, não é? E, portanto, a criação, como algo como dizia o André, não é só em termos pessoais, mas em termos de querer idealizar, precisar de idealizar um mundo mais belo, nós precisamos disso, não é? É uma coisa que é um motor muito digno, muito nobre. Mas o princípio é o oposto. O artista existe para ser incómodo. Não, ele pode ser incómodo, mas a beleza portanto, não é contrária à incomodidade. Exatamente. De todo. E até É podemos verdade. ter Não, uma mas- beleza extrema numa coisa muito incómoda. Não, e ao contrário. Exato. Na Pois, morte ou em coisas... com certeza. eh, Claro que sim. aliás, acho que... Estas coisas não são mesmo. Tudo Digamos, tem não duas se faces, excluem, não é? Ou Não se até... excluem. até mais do que duas faces, são prismáticas, não é? É. Sem dúvida. Gonçalo, o que é que te Sobre- apraz dizer? Estamos agora a falar sobre da esta- criatividade sim, ou sim, beleza. Sim. Enfim, eu tive a oportunidade de estudar também estética e beleza. E eu não falaria da culpa como motor da criatividade, mas da vulnerabilidade. A experiência de ser vulnerável é assim a base da criatividade. Se estou cheio de mim e certo de tudo, vou criar é sempre autorreferencial. Mas se parto de um lugar de escassez, é a vulnerabilidade, de limite, o meu próprio limite, e a criação é uma extensão disto. E depois ganha vida por si própria, mas é como uma extensão. E eu acho que os grandes criadores, não sei se o André tem essa experiência, mas pelo disse, acho que sim, é sempre deste lugar da vulnerabilidade, que pode estar associada à culpa, não é? Se não é orientado, mas aí numa lógica de eu devia ser perfeito. Portanto, tem o ideal de uma perfeição e eu não aceito a minha vulnerabilidade, então culpabilizo a minha falta. E isto é dramático, não é? Porque é uma... limita completamente a minha ação, o meu mundo de relação, o mundo o modo como vejo o mundo e como recebo o outro. Mas se parte da vulnerabilidade, acho que é completamente diferente. Isso, um bailarina também vive isto, e um performer. Portanto, eu acho, não sei bem se joga e a culpa, mas sim a vulnerabilidade. Eu gosto muito dessa... Gosto muito. E agora estava a ouvi-lo e estava a pensar que, ao nível mais específica, a vulnerabilidade também se relaciona com outra dimensão que ainda não falámos aqui, que são os estados de ânimo, para não dizer de alma, não é? E os estados de ânimo são extremamente importantes para o processo criativo, porque eles constituem-se como um motor vulnerável para a criação. E não é raro, e há na história da criação, na pintura, na música, em todas as áreas, essa relação de vulnerabilidade com o estado de ânimo, em que muitas vezes as mudanças de estado de ânimo, a mudança de estado de ânimo cria, digamos, o caldo para a criação. E sobretudo, por exemplo, nas coisas que têm mais a ver com o afeto e com as questões até de menos regulação afetiva, quando se passa
de um estado, por exemplo, ou quando está a sair de um estado depressivo para um estado de eutimia, como nós dizemos, ou mesmo de uma certa exaltação. Não é raro encontrar grandes criadores com imensas sofrimento afetivo, assim se pode dizer. E isso é uma dimensão mais individual e digamos, não direi caracterial, mas que tem uma dimensão importante, que é o estado de ânimo relaciona-se sempre ao nível individual com uma vulnerabilidade também. Ele está a pensar mais, o Gonçalo suponho, o Gonçalo, uma vulnerabilidade mais do ponto de vista existencial, não é? E do ponto de vista mas eu acho que dialoga com isto que eu estou a dizer. Lembrem-me agora de que dialoga. Eva, em que medida é que tu sentes isto ou sentiste isto no teu processo criativo, na passagem dessa carga para a criação? E é positivo estarmos a abandonar a culpa de alguma forma, mesmo como um assunto, significa que já estamos a dar um passo à frente, isso é bom. É engraçado porque eu gostava de partilhar o que aconteceu comigo na última residência artística que tive no campus aqui no Porto, que eu estava a trabalhar exatamente com um beninense, um brasileiro e eu. E a nossa ideia inicial, nós estamos a criar um espetáculo que ainda não está criado, e a nossa ideia inicial era exatamente como vamos passar esta mensagem da história do colonialismo e o que acontece nos dias de hoje, como está, mas de uma maneira bela, o que estava a falar. A gente não quer outra vez, como disseste bem, eu não quero outra vez ir falar da escravatura, eu não quero outra vez ir a um passado, eu quero agora falarmos para a frente, para o futuro. E agora? O que é que podemos fazer agora? E queríamos passar... Desculpa só, é isso, Eva, porque tu que estás no terreno vês que hoje, século XXI, há pessoas que vivem como se estivéssemos no século XVI. Sim. E acho que o aqui e agora é que, lá está, importa, Sim. é urgente fazer agora. Mas tem a ver com a reparação e com o reconhecimento. Portanto, Sim, claro, sim, tudo tem a ver com mas isso. isso acho que já todos concordamos desde o princípio. Sim. E então, nós queremos transmitir algo belo, vamos, positivo, energia positiva, belo. E foi muito engraçado porque o beninense, que estava a trabalhar comigo, muito facilmente conseguiu, mas o brasileiro chegou a uma altura que disse: eu não consigo, Eva, eu estou bloqueado, eu não consigo falar nestas marcas e nestas feridas que estão no meu corpo de uma maneira bela. É impossível para mim. Estás-me a bloquear o meu processo criativo. Eu não consigo. Então, para mim, foi muito interessante perceber que o processo criativo também tem a ver e está relacionado com uma história, com o passado, com aquilo que está marcado no nosso corpo, não é? Estas marcas, estas feridas. Nós tivemos 2 semanas juntos só a perceber como é que iríamos trabalhar. Foi assim 2 semanas, porque são 3 pessoas com histórias completamente diferentes. Então tivemos de tentar perceber então, como é que vamos trabalhar esta questão do positivo, negativo, o bom, o mau, tudo isto que estamos aqui a falar. E não vos vou dizer que chegamos a alguma conclusão, porque ainda não chegamos, ainda estamos nessa discussão. E tive outro confronto muito interessante que tem a ver também com o que já foi falado. Eu sentia-me a tal culpa que eu senti de ter sido atacada antes por este meu lado branquitude colonizadora, e eu estava na vítima, exatamente na vítima. Então tivemos uma conversa com um grande coreógrafo brasileiro, Marcelo Evelyn, e eu estava a conversa toda a dar o lugar de fala ao brasileiro e ao beninense, ao brasileiro, ao beninense, e eu não falava. E de repente ele confrontou-me: então, e tu? Qual é o teu lugar de fala no meio disto tudo? Porquê é que tu não falas, não dizes a tua opinião? E eu percebi isso que falaste, não é? Eu estava num papel de vítima, que também não é bom, porque isso também não vai fazer mudar nada, não é? Tenho que assumir aquilo que eu sou, aceitar, ok, eu sou uma portuguesa branca que trabalho com esta questão, e como é que eu vou falar sobre isto, como é que eu vou trabalhar sobre isto? Acho que também entra a moral, que há bocado estavas a dizer que a culpa antecede a moral.
e eu não sei, tenho as minhas dúvidas, mas acho que grande parte das vezes a culpa vem de fora. E eu sinto culpa em comer mais porque as pessoas vão achar que sou gorda ou que sou gulosa, ou há um julgamento social e nós sentimos culpados porque as outras pessoas nos fazem sentir culpadas, porque de facto se eu estou a comer um chocolate até me está a saber muito bem, não estou a sentir culpa nenhuma, não é? Vem de fora esse pensamento. Desculpa. E temos que, e lá está, e é importante às vezes também separarmos isso, até onde é que eu sou culpado, o que é que eu fiz mal, porque todos nós fizemos. Ainda há bocado estamos a falar de perfeição, nós tentamos superar-nos todos os dias, portanto há sempre culpa, porque podias fazer melhor, mas também temos que perceber quando é que estamos a ser maniatados pelos outros e socialmente. Pois, há uma certa forma de, digamos, externa de aumentar ou criar ou ampliar a culpa, mas a culpa é sempre um julgamento interno. É porque algo se internalizou através de... Portanto, claro que nós não podemos isolar, digamos, os dispositivos sociais e culturais na própria formação da culpa. Não é só as relações, porque as próprias relações... Mas a culpa é, por natureza, algo do julgamento interno e de consciência individual. Embora haja a dimensão histórica, portanto, que tem uma outra dimensão. Ao passo que a vergonha é externa. Essa que é eminentemente externa, inculcada. É sempre algo que tem a ver com a exposição e um julgamento externo. Esta distinção é importante, porque às vezes as pessoas, sobretudo na relação com a punição, que é muito importante, sentem que precisam, que merecem uma punição ou que são punidas, que é uma coisa diferente, ou que vão ser punidas. E quando sentem que merecem uma punição, estão muito mais ligadas, digamos, à culpa. Mas que vão ser punidas tem a ver um julgamento externo. E, portanto, às vezes, e estas distinções, às vezes, mesmo quando nós lidamos individualmente com as pessoas, são importantes, porque não são exatamente a mesma coisa. Agora, há de facto uma dominação externa para instigar, de facto, a culpabilidade. Muitas vezes, de facto, esse papel existe. Eu estou-me a lembrar de uma figura comum, acho que a todos nós, sermos miúdos e sabermos que estávamos a fazer alguma coisa mal e sabermos que íamos chegar a casa e que o pai ou a mãe ia castigar, mas nós estávamos completamente à vontade porque sabíamos. Não sentimos culpa nenhuma em relação àquilo. Mas espera aí, deixa-me agora dizer uma coisa, que é super importante. Vai, mas diz lá. Portanto, é que isto lembra-me de uma coisa super esta figura que acho que é comum a todos nós. Mas isso tem a ver com outra coisa. Não existia culpa. Aquilo era... Isso tem a ver com a relação entre culpa e transgressão. E a relação entre a culpa e a transgressão é um campo do caneco. Desculpem. Porque, ao mesmo tempo, também tem a ver com a forma como a transgressão desafia a culpa, e eu vou-vos contar uma coisa da realidade clínica. Um dia, um doente chegou junto do seu médico e disse: doutor, eu desde que deixei de acreditar em Deus, a masturbação não me sabe da mesma maneira. Portanto, isto coloca uma outra dimensão, que é a relação da transgressão, culpa, transgressão, prazer. Claro. É outro mundo, quer dizer, isto é tudo, muito ligado. Como costuma dizer, isto é tudo ligado, como dizem os outros, mas quer dizer, essa é outra dimensão, porque isso que estava a contar tem a ver com a criança, embora sendo chamada a atenção não sei quanto, tem um sentimento de exaltação e de bem-estar e não sei quanto, e de inocência, até dizia assim, que não sente culpa nenhuma. O que a Isabel está a dizer é muito importante, mas a figura de estilo que eu usei até era aqueles pecados comuns, não é? Que uma pessoa fazia e nem sequer era uma transgressão. Claro. Nós não tínhamos aquilo como transgressão. Não era não estava a falar dessa parte. Eu sei. Do eu é que me lembrei era uma coisa banal. Pronto. Sim, Nós sabíamos. Sim. Pronto.
Claro. Não Depois era merecedora de... podemos avançar sequer. para aí, para a transgressão, Nem era que é super merecedora de, não é? importante. Eu depois lembrei-me depois, é a relação que a culpa pode ter, não é? A relação entre culpa, transgressão e prazer. Até porque, reparem, quando nós encontramos neste campo, a própria transgressão, caramba, quem é que não transgrediu? E quem não precisa de transgredir muitas vezes? E quem não tem prazer em transgredir? E há coisas ou não há coisas para serem Pois, transgredidas? prazer, E qual é a relação que isso tem depois com o prazer que isso pode dar? Com esse desafio, não é? Que a transgressão pode dar. E, portanto, eu acho que esta história, que é verdadeira, esta que eu estou a contar, é muito expressiva em termos de, caramba, isto desde que eu não acredito em Deus, não me sabe tão bem. É verdade. Paulinha. Eu estava aqui a pensar, e voltando um pouco atrás, a distinção entre aquilo que nos é imposto, ou o julgamento, não é, social, e a culpa, verdadeiramente culpa, que é que nasce em nós, não é? Claro. Porque isso, o julgamento, e nós às vezes assumimos isso como uma culpa, não é? O que nos vem do exterior, quando na realidade nós é que escolhemos aceitar essa pressão que nos está a ser feita. E essa nós podemos largar facilmente, ok? Não quero saber disso que me Mais está ou para aí a menos. dizer. Facilmente, não sei, Mas podemos largar, não é? Enquanto que aquela que está em nós, Interna. intrínseca, e que Sim, decorre de tudo aquilo que vivemos e experienciamos, essa sim pode dar uma grande luta, não é? E essa pode nos levar à ação e a pensar no futuro, conforme tu falaste anteriormente. A Não é? verdade é que nós tivemos um primeiro-ministro que dizia que nós vivemos acima das nossas possibilidades, não é? E nós gostávamos imenso dele. Muitas vezes estamos enredados numa teia tão grande que não temos noção, Sim. não é? E Isabel é a pessoa indicada para falar sobre Não isso. nada, Eu posso estar com uma depressão profunda e primeiro que perceba, E não aí é? vamos às questões da autoestima, E, de tudo isto que falamos E no essa início, parte não da é? culpa social tem a ver com maniatar a pessoa. E a pessoa vai perdendo as crenças no próprio ser, não é? Pronto. Eu, aliás, até ia falar sobre essa questão do assédio em contexto laboral, que é uma É bom, traz isso. uma questão que me é cara, porque experiencio e isto para mim foi importante perceber, lá está, não preciso de olhar para a televisão e ver a guerra para perceber que há guerra aqui. E perceber, nomeadamente, por exemplo, esta questão do assédio, estudando outros casos, perceber a doença psiquiátrica ainda é muito mal vista, não é? Ou Eu cá melhor, vejo-a com naturalidade, mas quer dizer, é muito mal vista, não é? Pois. Mas mais que isso, nem é vista, é invisível, porque não sangra, não se vê. Portanto, das duas uma, vezes- ou é mesmo maluquinho, e portanto é refundido, manda-se para o degredo, ou então está-se, tem a mania, pronto. E não, mata, como na guerra. Pois E há um caso que me chocou particularmente, que foi o da France Telecom, que quando fizeram a mudança que agora é a Orange, portanto, se alguém for da Orange, corte de serviço. E começaram a despedir pessoas e o que fez, como as pessoas não iam a bem, aliás, ficou célebre uma das frases de um dos administradores que dizia: se não sais pela porta, sais pela janela. E, de facto, houve alguns que saíram pela janela e morreram. Hoje ainda não se sabe bem quantos é que se suicidaram por causa disto, mas foram mais de 70. Portanto, isto é um caso que aconteceu em França e que foi mediatizado como há a guerra, mas quantos há aqui? Eu outro dia estava a ouvir uma advogada cá, em Portugal, acho que até na indústria farmacêutica, de um caso de assédio, lá está,
como a doença psiquiátrica é muito difícil de provar, fazer o ónus da prova, e que a maior parte das vezes as pessoas não conseguem aguentar a carga psicológica e não vão para a frente. E essa advogada estava a contar uma história que o agredido, digamos, o funcionário da empresa, estava em tribunal a aguentar, mas de repente recebeu um telefonema da família a dizer que a mulher se tinha suicidado. Porque isto tem impacto não só na pessoa, mas no meio todo. Portanto, eu tenho uma irmã que é jornalista, está agora na Ucrânia a fazer cobertura. E, portanto, uma altura muito conturbada, ainda mais, por ser próximo. Outro dia ele disse uma coisa que foi super importante, porque nós estávamos sempre a trocar mensagem, e a vê-lo, ia muito bem, se és um profissional, se não és, e ele disse, parem de ver notícias, façam coisas. E é isto, é olharmos para o lado e fazermos ao lado. Se começarmos a fazer, constrói-se essa rede e talvez avancemos um bocadinho. Claro que eu não acredito nisto, acredito mais na extinção da humanidade que está prestes, mas... Olha, estão-me a fazer sinal de que atingimos o limite diário. O limite. Eu, de qualquer maneira, queria só perguntar se há alguém que tenha ficado com alguma coisa encravada e que queira perguntar a alguém. Exato. Que é uma arma, sim, pois. Sim, olha, Sim. Sim. a propósito desta questão do assédio, eu cheguei a alguns conceitos que a Isabel explicará melhor que eu. Lá está, porque, por exemplo, uma pessoa vítima de assédio é uma vítima, mas como é que o que é que me cabe a mim mudar isso e mudar o meu papel de vítima? Ou quero ser martirizado o resto da vida? E temos que perceber de onde é que isto vai e onde é que chega, não é? Pronto. E uma das coisas com que eu me deparei foi o efeito Dunning-Kruger. A Isabel explica melhor que eu. Não, por acaso não me lembro qual que é, ela diz lá. Basicamente, tem a ver com as pessoas que são medíocres no que fazem, mas que não têm noção da mediocridade. A superioridade delas vem da ignorância. Sim. Portanto, Sim. e isto acontece em muitas chefias, não é? Quando essa pessoa se depara com um entrave, não é? Tem tendência a abortá-lo, não é? Pronto. Portanto, isto gera, lá está, a culpa e digamos, o empregado aí vai se sentindo cada vez pior e gera-se o síndrome do impostor, que é isso. De repente, aquela arma de arremesso, nós começamos a acreditar, desculpem, que realmente que é verdade, que eu sou mesmo mau, ou que sou mesmo gordo, ou que sou mesmo... porque isto é tão poderoso, é isso, é uma arma muito, muito forte. Eu juro que não quero impor
nenhuma culpa ao Alfredo por ter falhado hoje o debate, mas se calhar também até para honrar a aceitação simpática do meu convite por parte dele, embora depois não se tenha concretizado, vou terminar com um texto ler um texto que encontrei hoje de uma pessoa que foi treinador do Alfredo, que é um dos treinadores que eu mais admiro em Portugal, uma pessoa por quem eu tenho uma estima imensa, que é o Quinito, que está afastado do futebol há muito tempo, desde que lhe morreu o filho. E faço-o porque tem a ver com a culpa, porque eu acho que é também uma sugestão interessante. Nós, os que andámos no futebol tantos anos, vivíamos o futebol 24 horas. Estávamos fora de casa, longe de casa. Não vimos crescer os filhos. Eu não vi crescer os meus. Não ouvi o meu filho dizer pai pela primeira vez. Não vi o meu filho aprender a nadar. Não vi o meu filho aprender a andar de bicicleta. Não o abraçava todos os dias. Passavam-se meses que não o abraçava e ele não está cá. Foi-se embora. É difícil ter um filho e não o conhecer. Culpa do futebol. Portanto, há um certo divórcio, sinto uma certa culpa. Se calhar, dentro de algum tempo, haverá tempo para conhecê-lo. Tive um filho que era um menino maravilhoso, mas na realidade não o conheci. O futebol saiu-me caro. Nesta altura estou a perder 50-0. Não valeu de nada o que ganhei, o que perdi, o que empatei, quando no fim sofro uma derrota por 50-0. Vou tentar tirar dessa derrota alguma situação para tentar ir a prolongamento ou a penaltis. Agradeço-vos muito a vossa presença e daqui a 15 dias vamos debater o medo. Muito obrigado.